Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela boa e bela e maravilhosa oportunidade da vida. Hoje, 26 de fevereiro de 2026, nós meditaremos no livro de Jeremias, capítulo 2. E nós iremos lá no versículo 2, e ele diz assim: Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. É evidente que esse versículo, ele não se traduz simplesmente a isso, ele diz uma abordagem a algo mais. Mas o que eu quero que a gente analise, ou que a gente parta do princípio que o profeta, ele recebe uma ordem para que vá até o povo de Jerusalém e ele fale para o povo. E ele vai falar coisas para o povo para fazer, para dizer assim, olha, vocês estão praticando tais coisas e eu agirei dessa forma. Na verdade, esse capítulo, ele que tem aproximadamente não, tem no total 37 versículos, ele vai trazer uma relação de contenda. Ele vai trazer uma relação em que há um juiz que irá julgar um povo, mas há um promotor, alguém que apresenta as provas da infidelidade desse povo, ou dos erros, da desobediência, da procrastinação, das contendas, da rebeldia, mas que também há um povo que em todo momento, de alguma forma, ele tenta, vamos dizer assim, se excusar, tenta fugir das suas responsabilidades, tenta transferir culpas, tenta negar. Então, a característica do capítulo, ele tem a ver com acusações, com provas acusatórias e com a, vamos dizer assim, com a rejeição do, da posição de pecador, da posição de errante que o povo tinha. E isso é o que se aplica rotineiramente, com muita, vamos dizer assim, com muita evidência na nossa vida prática. É isso que acontece. Se a gente for desmiuçar, ele é bastante denso e ele traz diversas metáforas. Mas para a gente. Porque esse devocional, eu quero fazer ele de forma muito mais simples, de forma muito mais direta. A gente pode dizer o seguinte: logo quando você vai do versículo 2, que é esse que nós lemos de abertura, até o versículo 3, Deus pede para que o profeta Jeremias, ao levar a mensagem do povo, diga assim: olha, lembra-te como tu era. Você era assim, porque ele vai falar assim: ó, lembro-me de você, do meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Aí ele fala: Israel era consagrado ao Senhor e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. Uma vinha sobre eles, diz o Senhor. Ele diz assim: ó, quando nós nos conhecemos, ou eu te reservei para mim, todos que te atacavam eram vencidos, eram culpados, eram derrotados, porque tu estavas comigo, tu reconhecia o meu amor, tu reconhecia a minha grandeza. E ele vai falar da condução desse povo, lá desde o Egito até esse momento que eles estão, pelas terras que eles passaram, pela libertação da vida de escravidão, né, pela vida de plenitude. Mas quando ele chega já a partir do versículo 4, o tom começa a mudar, porque ele diz o seguinte, que a partir dali, a primeira coisa que ele diz no versículo 5 é assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Então Deus já começa a dizer assim, para aqueles que são filhos, que são gerações futuras em relação à história que Deus está rememorando por meio do profeta, ele diz assim: olha, não é exatamente vocês que começaram tudo isso, mas vocês estão permanecendo erros que os próprios pais de vocês cometeram. E ele diz assim: mas quais foram os erros que esses pais encontraram em mim? Por que que eles se afastaram? Onde? Onde esses pais podem dizer que eu fui injusto com eles? Deus faz essa rememoração para dizer assim, olha, para mostrar para o povo, dizer assim, ó, vocês que agora estão vivendo assim, vocês estão vivendo assim porque vocês podem ter sido ensinados assim, mas vocês conhecem a realidade, vocês conhecem a história, vocês conhecem como eu cuidei de vocês, mas vocês simplesmente preferem, então, a partir do erro do pai de vocês, vocês continuarem nesses erros. Abandonem, filhos, porque tanto os erros de seus pais quanto os próprios erros e os erros das gerações que vocês ensinarão, todos vocês estarão sobre por exemplo, o meu juízo. E ele fala assim, quando ele diz isso, por exemplo, a gente enxerga isso porque lá no versículo 9 ele diz assim: portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Porque Deus já está vendo que as gerações futuras permanecerão nos erros. E isso é um problema muito sério para a nossa vida prática. A gente, em algum momento, a gente às vezes é ensinado de forma equivocada, mas a gente
tem a possibilidade de conhecer, porque a gente conhece, e esse povo conhecia a verdadeira história de Deus, mas eles se afastaram para os outros deuses. O que eles vai trazer, o que Deus vai trazer aqui por meio do profeta, na verdade é vamos dizer assim, escancarar a verdade idólatra, rebelde, perversa, maléfica e o distanciamento desse povo em relação ao Senhor. E ele vai usar aqui várias metáforas. Nós não vamos desmiuçá-las todas, né? Nós não vamos desmiuçá-las todas, ou quase nenhuma delas, mas quando ele está falando sobre isso, e ele pede, inclusive, para o povo, a gente está só vendo o começo do capítulo, mais ou menos até o versículo 13, são 37, quando ele diz assim, vocês vão até o povo de vocês, o engraçado, se vocês compararem essas nações em que vocês acabam se misturando, acabam fazendo alianças indevidas, acabam me desobedecendo, vocês vão ver que nem mesmo esses povos, eles fazem o que vocês fazem, ou seja, eles nem sequer eles, que têm falsos deuses, eles abandonam, porque no coração deles, esses deuses são verdadeiros. Mesmo, e vocês que têm um Deus verdadeiro, um Deus que cuida, um Deus que vem suprindo a necessidade de todos vocês simplesmente ficam mudando o tempo todo. Vocês são pessoas infiéis. Então o capítulo vai trazer muito claramente essa relação de infidelidade desse povo. E aí ele estabelece um negócio muito interessante. Quando a gente vai lá no versículo 8, ele diz assim, os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Está todo mundo perdido, os reis, os sacerdotes, todo mundo, os que deveriam ensinar, os que deveriam multiplicar, os que deveriam trazer o povo de volta ao discernimento, está todo mundo perdido. E aí Deus, por meio desse seu profeta, ele vai deixar muito claro como é que esse povo, eles acabam, por exemplo, abrindo mão, deixando a água limpa, a água viva, a água que renova, para poder, vamos dizer assim, se alimentar de águas sujas, de águas fétidas, de águas podres, de água, quando a gente fala, é de água do pecado. Porque quando ele fala assim, lá no versículo 13, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas, demonstrando que da importância da cisterna, ou seja, eles têm uma fonte pura por água de cisternas, e essas cisternas, além de não ter uma boa qualidade de água, ainda são rachadas. Ou seja, elas vão ser cisternas que não vão suprir a necessidade do povo de fato, porque elas não têm a quantidade, elas não têm a essência, elas não têm a própria vitalidade, a própria completude do que a cisterna, ou seja, a fonte de água viva que o nosso Deus tem. Em resumo, eu quero que para que você compreenda esse capítulo e as diversas metáforas que aqui vão ser tratadas, como ele vai tratar como o povo, como o ladrão se envergonha, ele vai tratar aqui sobre a questão da prostituição do povo, a imoralidade sexual envolvida, muitos assuntos ele vai tratar nesses 37 capítulos, mas a essência é, o povo, ele se esqueceu e passou a ser infiel. Por fim, eu peço a você, meu irmão, meu amado, que está escutando essa mensagem, que abra seu coração, mergulha na leitura desse capítulo e veja o quanto nós, por meio da nossa insanidade, às vezes deixamos de viver essa plenitude dessa fonte de água viva, dessa fonte de água limpa e perfeita, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui representado pela figura de Deus Pai, e a gente acaba se perdendo nessa podridão e nessa sujeira que é a vida. Então, que o Senhor possa te cuidar, possa tomar conta da tua vida, possa te dar discernimento, sabedoria, e que a gente possa se encontrar na doce graça e proteção do Senhor. Que o Senhor nos cuide, meu irmão.